Bom dia, bom almoço para vocês e já comecei esse dia hoje, né, com a oração no meu vídeo, né? Agora eu vou soltar os sonhos, sonho do arrebatamento, sonho do sacrifício do Senhor, os outros sonhos soltar na Santa Escritura. Bora? Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta, quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus estava em cima das nuvens, junto com os anjos. Lá à direita dele tinha uma carreira imensa de anjos que a minha vista não faltava terminar de ver de tanto anjo. E eu olhei, quando eu avistei o Senhor, vi a lateralzinha do rosto dele, vi os cabelos dele, vi as vestes dele até chegar aos pés. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, eu já não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão e eu olhando para baixo. Eu vi a rua de uma ponta a outra, ela com uma rachadura aberta. No início da rua, meu filho estava caminhando para frente. E quando eu tirei a vista do meu filho, eu olhei para dentro do cemitério. Eu vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Aí o que eu vou dizer para vocês, 2 detalhes desse sonho. Aquelas pessoas que estavam saindo dentro do cemitério, as pessoas, né, que o Senhor retirou do sepulcro, elas não estavam com o corpo que nós estamos, não, estavam em corpo glorificado. E o meu filho estava passando na frente do cemitério e o meu filho não estava vendo nada do que estava acontecendo. O mundo espiritual não vê o mundo que é o mundo que nós estamos, né? Só que eles têm poder de nos ver, tá entendendo? Mas, continuando. Encerrei esse sonho, agora eu vou soltar a Santa Escritura para confirmar, bora? Nós estamos o quê? Nas dores de parto, né? Pois então, eu vou soltar o versículo. Ó. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. Você está vendo do mesmo jeito que eu vi o Senhor. Agora no versículo mais embaixo, aqui no versículo, no restinho do versículo, fala que ele está em cima de uma nuvem. Igualmente eu vi. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A glória do Senhor, seu exército de anjos. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Por isso que eu vi no lado direito do céu uma carreira imensa de anjos, que a minha vista não faltava ver de tanto anjo. Para que eu vi os anjos no sonho? Porque os anjos vão fazer a colheita de nós na face da terra. Soltei 3 versículos para vocês. Agora eu vou para outro sonho, bora? Eu sonhei que eu estava no canto. Quando eu olhava para trás de mim, avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua. Ele vinha de cabeça baixa, de pés descalços por cima da calçada. Era uma rua medonha de subida. O Senhor vinha descendo a rua. E era uma rua de ponta de comércio. Os comércios tudo fechado. Não tinha ninguém no meio da rua. Ele vinha sozinho. E ele vinha com semblante de tristeza no rosto dele, de cabeça baixa. E ele vinha descendo a rua. Quando avistei o Senhor, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei. Vou contar outro detalhe desse sonho para vocês. Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça, o Senhor tampou do joelho para baixo, o Senhor limpou daqui do ombro até acima do joelho, o Senhor limpou. Porque quando eu avistei ele, o Senhor estava todo coberto de sangue. Ele estava todo sujo, assim, todo o sangue dele molhou o corpo dele todinho. O pano que estava transpassado na cintura dele estava da cor de vinho do sangue dele. E quando eu abracei o Senhor, estava bem vermelhozinho. O Senhor limpou, porque ali era o pecado do mundo inteiro sobre o meu Salvador, né? Sobre o nosso Salvador. Pois então, aí eu me acordei. Quando eu me acordei, eu disse assim: Senhor, o que é que tu quer me dizer com esse sonho? Aí eu fui ler o livro do Apocalipse, eu entendi que o Senhor estava abandonado. Porque uma rua de subida, por que o Senhor vinha descendo uma rua? Você já sabe que vem descendo, né? Descendo, de pés descalços, por cima da calçada. Cadê o povo? Não tinha ninguém mais, ele vinha sozinho no meio da rua. Eu que estava lá, né, no canto, quando eu olhei para trás, que eu avistei ele, corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou, me cobriu com o manto, eu me acordei. Aí o que está escrito aqui? Está escrito que no livro do Apocalipse está escrito que as pessoas abandonaram o primeiro amor. Primeiro amor, deixar o sacrifício do Senhor de lado. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. O Senhor está falando com os pastores. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor está pedindo para quê? Para que as pessoas voltem a fazer as mesmas coisas que o Senhor fazia no início do ministério dele. Levar o ID para os pecadores. Não são para aquelas pessoas que aceitaram Jesus, já estão ali, só procurando conquistar a salvação delas. Não. O Senhor está pedindo nesses versículos aqui, nesse versículo, né? Que a gente volte a fazer a mesma coisa que o Senhor fazia atrás das almas perdidas. Pois senão brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. O Senhor chegou assim e falou bem abertamente. Se não se arrepender, o Senhor vai vir sobre ti e vai tirar do teu lugar o teu castital, se tu não se arrependeres. Vai ganhar alguma coisa do Senhor. Mas se continuar com negligência perante a ele vai tirar. Lugar de ganhar, vai perder. Apocalipse, o quê? 3. E o versículo 19, eu repreendo e castigo a todo quanto amo, se pões zeloso e arrepende-te. Olha o que o Senhor falou no versículo 19. O Senhor falou bem abertamente. Eu castigo e repreendo todo quanto eu amo. Eu repreendo e castigo todo quanto amo, se pões zeloso, arrepende-te. É o que o Senhor pede para o povo se arrependerem. E voltar a fazer o quê? As mesmas obras que ele fazia. Pregar o ID ao povo. Bora pro outro sonho? Tô meio ruim, mas tô fazendo, glória a Deus. Eu sonhei que eu tava numa casa. E lá eu não tava me sentindo bem. Eu disse assim, eu vou embora pra minha casa. E eu saí, né? Vim caminhando devagarzinho. Quando eu cheguei na frente da minha casa, eu olhei pros telhados. Na hora que eu olho pros telhados, eu avistei uma rosa da cor do céu. Ela era azul e branca. E na pérola dela tinha um arco-íris. Na pérola dela tinha um arco-íris. Na hora que eu avistei a rosa era muito linda. A sala tem 5 metros de largura. Era desse tamanho a rosa. E ela linda, 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 linda. Na hora que eu olhei pra ela assim, aí eu me acordei. E quando eu me acordei, eu fui procurar o que é uma rosa, né? Aí na Santas Escrituras tem a rosa de Saron. Bora pra cá? Mas antes disso, eu vou soltar pra me confirmar, porque no sonho do sacrifício do Senhor, eu disse assim, Senhor, se tu tá me mostrando que tu tá abandonado no teu ídolo, tu não vai estar mais, não. Eu vou estar mais tu pregando o evangelho, só me ajuda. Aí eu vim para as redes sociais, comecei a pregar o evangelho e Jesus continuou aparecendo para mim em sonho. Aí eu entendi que eu estava fazendo a coisa certa, né? Aí eu peguei e disse assim, Senhor, se tu tá querendo me dizer que tu tá só, tu não vai estar mais só não, eu vou estar contigo do outro lado pregando o evangelho. Só me ajuda, porque tu sabe que mal eu sei ler. E o que eu fiz com o Senhor... Tá escrito, e eu vou soltar para vocês, Quem é esta que sobe do deserto, como coluna de fumaça, perfumado de mirra? Olha, a mesma coisa que eu falei pro Senhor tá aqui, Eu disse, quem é esta que sobe do deserto, como coluna de fumaça? Foi desse jeito que eu me profissionei do lado do Senhor. Como uma coluna, mas uma coluna de fumaça. Coluna de fumaça, vocês devem imaginar que não dura muito tempo com o povo, né? Perfumado de mirra, de incenso, de todos os pó dos mercadores. Todos os pó dos mercadores é a tela do telefone. Esse versículo é justamente o que eu fiz, o que eu tô fazendo para vocês. E ainda tem mais nota que outro versículo aqui para confirmar esse sonho, O que eu faço com vocês, tá? Aqui nas Santas Escrituras é Cantares o quê? Cantares 3 e o versículo 6 que eu acabei de ler para vocês. Agora eu vou ler o quê? Cantares 1 e o versículo 8 para vocês entenderem o que é que eu faço nas redes sociais, Se tu não sabe, mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta tuas cabras junto às moradas dos pastores. É por isso que sempre quando eu tô nas redes sociais, eu digo, eu peço para vocês procurar um tempo evangélico, tá aqui escrito. Procurar um tempo evangélico que você escolha o sacrifício que Cristo concedeu por vocês na cruz do Calvário. Cristo te deu salvação. Agora vocês precisam o quê? De procurar um tempo evangélico e colher esse sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. É como está escrito aqui. As mesmas coisas que está escrito, as coisas que eu estava fazendo eu não sabia. Quando eu li, eu entendi.
Ó, se tu não sabe, é o mais formosa entre as mulheres. Sai-te pela pisada do rebanho, apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Por isso que eu envio o quê? As pessoas que estão, me escutam a palavra do Senhor, eu envio vocês para ir para os templos evangélicos. Procura uma casa, procura um pastor, aceita o sacrifício que Cristo te concedeu para ti na cruz do Calvário, salvação da tua alma. Terminei, né? Agora, bora confirmar o sonho da rosa. Tá aqui, ó. Eu não vi uma rosa em cima da minha casa, nos telhados, ela era da cor do céu, era azul e era branca. As mesmas cores do céu era a rosa. E numa pérola dela tinha um arco-íris, que é justamente o que eu vou ler pra vocês. Bora pra cá? Primeiro eu vou ler sobre a rosa. Bora pra cá. Rosa linda que eu vi no céu. Ó, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é meu amor entre as filhas. Encerrei pra vocês. Agora bora lá, porque eu não vi um arco-íris, que é um arco. Um arco-íris na Bíblia é chamado de arco. E esse arco que eu vi na rosa, tá escrito aqui, eu vou ler pra vocês. Oséias. Pronto, tá aqui, ó. E lhe darei a sua vinha dali e o vale de arco. Por isso que eu vi o arco-íris na rosa, ó. E o vale de arco por porta de esperança. Ali cantará como nos dias da tua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. O outro versículo. Esse outro versículo eu vou deixar para outro sonho, tá bom? Encerrei para vocês, né? Pronto, encerrei para vocês. Agora eu vou... vou soltar outro sonho para vocês e vou soltar Santas Escrituras, é em Cantares mesmo. Tá aqui, pronto. Pronto, vou começar no versículo 8, Cantares 8, versículo 5. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, a minha irmã e o Senhor. A minha irmã, ela tava fazendo algo, não sei o que ela tava fazendo, só sei que eu e o Senhor tava nas redes sociais pregando o evangelho para vocês. E nós passávamos um tempo, só que não era um tempo muito grande não, e nós parava. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, o Senhor ficava de frente para mim, eu de frente para ele, e ele se abaixava assim, como se fosse para pegar algo. Na hora que ele se abaixou para pegar algo, ele desapareceu. Na hora que ele desapareceu, eu fiquei angustiada. Eu disse assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele voltava. Quando ele voltava todo de branco. Ele voltava todo de linho branco resplandecente. Ele chegava para mim e dizia assim, tu me espera, eu vou voltar. Aí naquele momento, ele só esperou dizer o sim. Na hora que eu falei o sim, ele desapareceu da minha frente. E quando eu me acordei, eu fui lá no fundo do meu quintal. Aí eu vi um arco-íris, né? Então, agora eu vou soltar pra vocês, porque o Senhor tava mais eu nas redes sociais pregando o evangelho. E tá escrito no livro de Cantares, eu vou ler pra vocês. O coro. Bora? Ó. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? O meu amado é o Senhor, né? Que tá nas redes sociais, mas eu pregando o evangelho, mais eu. O Senhor da minha salvação, que me concedeu a minha salvação na cruz do Calvário. Pronto, agora eu vou confirmar sobre o pedido que o Senhor me fez lá no livro do Apocalipse. E também vou confirmar lá no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Pronto, tá aqui, ó. Cantares, Cantares não, vocês me perdoam, Apocalipse 3 e o versículo 10.
Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Você está vendo? O Senhor disse assim, ó, tu me espera, eu vou voltar. Aqui tá aqui, confirmando o pedido que o Senhor me fez. Ele chegou e disse, tu me espera, eu vou voltar. Tá aqui, ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Isso aqui vai se concretizar no dia do arrebatamento. Eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, a grande aflição vai ser imposta a todo o povo na terra, as 5 virgens prudentes, elas não vão ficar na terra, não. Elas vão ser retiradas, o Senhor vai tirar nós da terra. E encerrei para vocês aqui. Glória a Deus. Deixa eu confirmar mais um aqui em Osés para vocês. Osés. Osés 8. Tá aqui. Ó. E naquele dia, diz o Senhor, naquele dia, no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor vem buscar o povo na face da terra. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. Então, isso aqui é o que? É o que o Senhor me falou no sonho, entendeu? É o que está profetizado. E aqui nesses versículos mais embaixo, mais o Senhor fala, muito mais. Então, encerrei para vocês e quando for à tarde eu solto mais outros sonhos para vocês. Esse sonho eu tenho que soltar para vocês todo dia, porque foi uma promessa que eu fiz ao Senhor, porque todo dia chega gente nova no canal, para que vocês saibam o que é que eu tô fazendo nas redes sociais. Eu tô pregando o evangelho, porque o Senhor apareceu várias vezes para mim em sonho, pedindo para me chamar vocês o arrependimento, pedindo para vocês aceitarem o sacrifício que Ele fez por vocês na cruz do Calvário, e pedindo que vocês aceitem a própria salvação da alma de vocês e que haja arrependimento, que o Senhor já está voltando. É tempo de transformação, é tempo de renúncia. Todos nós precisamos de se arrepender e consertar os nossos caminhos com o Senhor, que o Senhor está vindo buscar o povo na face da terra. Se tivermos com negligência perante Ele, nós podemos ser tirados para pagar um alto preço, e nós podemos também ser o quê? Ser deixado para trás. Se marcarem com a marca da besta, já perde a salvação. Se prostrar perante Ele, então se receber, pronto. Muitas pessoas não vão receber, mas vão sofrer bastante, né? E as pessoas é tão difícil, né? A gente viver assim, viver sofrendo, né? Porque vai ser imposto. Lê a passagem de Daniel, que vocês vão ver o que é que o povo vai passar aqui depois do arrebatamento. Lê a passagem de Daniel, que vocês vão ver. Daniel sofreu, porque foi posto para todas as pessoas se ajoelharem perante a ele. E ele disse assim, não vou me ajoelhar não. E ele ficou firme até o final. Mas por causa disso, sentenciaram ele à morte. Muitas pessoas não vão passar por isso. Por quê? Porque não vão se drobar, não vão aceitar se curvar perante a eles, né, a imagem, e nem tão pouco vão aceitar o que vão ser imposto. Muitas pessoas vão sofrer, mas se vocês permanecerem, lê o livro de Daniel. Daniel, ele suportou. Por quê? Porque Daniel orava 3 vezes durante o dia. Ele orava e ele se consagrava ao Senhor. Vai ser dias de batalha. Após a vinda do Senhor, a tormenta que vai vir para a terra vai ser uma aflição terrível. Mas vocês podem suportar. Se vocês entrarem em oração e entrarem em jejum. O segredo é a oração e jejum, porque o mundo você já sabe que está no maligno. Pois então, te consagra ao Senhor, para que tu não perda a tua salvação. Porque no livro do Apocalipse está dizendo, quem se marcar, pronto, já não existe mais salvação para aquela pessoa. Não tem mais como. Por isso que eu digo a vocês, a nossa vida após aqui é muito importante. Para onde nós vamos viver eternamente, entendeu? Muitas pessoas vão perder a sua salvação agora. Muitas, né? Pouca não é muitas pessoas vão perder a sua salvação agora. Por quê? Porque vão aceitar. Não, isso é normal. Tudo pro povo é normal. Entendeu? Tudo pro povo é normal. Tudo pro povo não é pecado. E para Deus é. Para Deus é.
entendeu? Quantas pessoas estão deixando de lado as coisas do Senhor para viver mais as coisas do mundo? Muitas, nem pouca não, é muitas, entendeu? Mas ainda tem 5 virgens na terra que são prudentes, que o Senhor vai ser arrebatado agora, no dia do arrebatamento. Essas 5, elas não tira as mãos e nem os olhos do Senhor, né? As mãos das obras do Senhor e nem tampouco tira os olhos do céu, né? Porque o Senhor disse que quando tivesse perto da nossa redenção, nós não tirássemos os olhos do céu, né? Glória a Deus. Eu já não tiro, né? Pois então. Boa tarde para vocês, bom almoço para vocês, bom descanso para vocês que vão trabalhar. Que Deus esteja no controle das nossas vidas, nos nossos passos. Fui.